Boa tarde, jogador. Tudo bem com você? Tudo bem nos treinos, na semana? Hoje é terça-feira. Então, estamos aqui como todos os dias, de segunda a sábado, no Desafio do Coach. Eu sou Diego, para quem ainda não me conhece, sou mental coach, ou seja, coach de alto rendimento para o futebol e ajudo jogadores de futebol, como você, a subir de divisão ou jogar no exterior independente do contrato atual. Mas o que é e o que a gente faz no Desafio do Coach? O Desafio do Coach é uma assessoria de 30 a 35 minutos no máximo, que nesse caso, estamos dando aqui todos os dias para você trazer um seu problema ou algo que está pegando no seu futebol hoje. O objetivo é você sair com total clareza e com tarefas para ação, ou seja, para começar a fazer a partir de 1 hora, depois que acabar a live. Tarefa de 7 e de 14 dias. Depois você vai dar conta dessas tarefas aqui para a gente, para ver suas melhores. Por que isso? Porque acreditamos que um passo pequeno seja o início de uma grande jornada. Às vezes é só algo de pequeno que está te travando. Às vezes é só precisar daquele empurrãozinho para você conseguir fazer melhor. Boa tarde. Fala, Tá de Diego, boa bom tarde. humor. Tudo bem? Como é que é seu nome? É Romerito. Romerito, deixa eu só anotar porque, né, a idade começa a chegar, a memória vacila. Então, Romerito, é o seguinte, eu te falo gente, estamos aqui com o Romerito, ele é pai de um goleiro que treina pra caramba, tem 12 anos, 13 anos, seu filho, não é? 12 anos, sub-12. 12 anos. Ele fez a pergunta, vale a pena sair do estado, no caso dele, de São Paulo, para jogar em outra base, em outro estado, com 12 anos, e também ele sabe que tem jogadores que recebem essa proposta. É o seguinte, eu respondi, vale a pena, depende do clube, depende da proposta do clube, da estrutura do clube, do projeto do clube. Eu fiz nome de dois clubes que hoje estão com uma visão para a Europa muito grande, que são o Bahia, que está subindo muito, está investindo muito forte na base. No estado de São Paulo tem um time que está investindo, investe muito na base, está tendo grande resultado da base, que é o Palmeiras, e o Red Bull Bragantino, por fazer parte de um grupo internacional, também é uma opção, assim como o Mirassol está investindo na base. Agora tem duas opções, geralmente. Eu sei do São Paulo porque isso tenho certeza que eles fazem isso. A primeira opção que eles oferecem é ir logo já para São Paulo, com eventualmente a família, e assinar o contrato e jogar lá. Pronto, essa é a primeira proposta. Outra proposta que eu acho extremamente interessante que o São Paulo faz, e provavelmente outros times também grandes, eu falo, é a seguinte, eles fazem assinar o contrato com o São Paulo, então você já se torna jogador do São Paulo, mas tem a possibilidade de ficar no time de onde vem, ou seja, de onde eles te selecionaram, e fazer estágio a cada mês, mês e meio, passar uma semana lá em São Paulo. Tudo isso, viagem, permanência em São Paulo, alojamento, é bancado pelo clube. Então, acontece o seguinte, a família tem a possibilidade de continuar a vida, entre aspas, normal, na própria cidade, continuando o que era aquela evolução, e ter esses períodos dentro do clube. Essas são as duas possibilidades que tem. Agora, é claro, são um time grande. Grande no sentido organizado, porque, vamos dizer, o Mirassol ainda não é um time grande, mas é organizado. O Red Bull não é um time grande, mas é organizado. O Corinthians é um time grande, mas eu pergunto, será que está organizado? Porque parece que estão deixando um pouquinho a base por conta própria. Você falou do Red Bull, da Bahia e do São Paulo, onde meu filho treina no Cosmopolitano lá. Agora, né, sub-13 vai mudar pro sub-13, né? Ano que vem. Já tem dois moleque que vai ser transferido pro Bahia. Já foi um sub-15 agora em outubro, e agora em fevereiro vai dois da categoria dele pro Bahia. Que o Bahia viu e quer os meninos lá. O Bahia, inclusive eu estou aqui no Brasil, moro em Salvador.
eu te garanto que o que eles vão fazer nos próximos 3 anos para a base é nível mesmo Europa primeiro no mundo. Manchester City é uma garantia por isso, mas centro técnico, eles estão fazendo um centro técnico exclusivamente para o jovem de base. Eles investiram 6 milhões de reais para um garoto de 14 anos. Ou seja, eles acreditam muito na base, então não vão deixar a base abandonada. Eles têm uma estrutura para a base com treinadores de primeira, a parte de psicólogo, nutricionista. Eles vão tratar a base como os profissionais. Claro, né, com investimento, tudo proporcionado. Mas entrar com 12 anos no Bahia vai te garantir algo? Não, claro que não. Tem jogadores que... Algo garantido não é nem quando você é profissional, garantido algo. Mas o que eles garantem é, primeiro, instrução. Por quê? Porque eles estão investindo bem, então tem uma escola interna. Então eles vão ter que estudar, sim, não vão ser largados na parte que é importante do estudo, de se formar, chegar ao final do 16 anos, 17, não sei bem aqui qual é, mas com o primeiro grau formado, vão estar dentro de um ambiente extremamente competitivo, por isso que tem psicólogo para a base também, e vão, eventualmente, as famílias que podem, né, que têm possibilidade de se mudar, vão receber alguma ajuda, né? Aquele negócio, vamos encontrar um trabalho. Pô, se eles não encontram um trabalho para o pai ou para a mãe, estamos falando de coisas grandes, entende? Então, toda a família tem essa possibilidade de se transferir. Se não for isso, eles negociam viagem para a família ir ou para o menino voltar. Agora, o Bahia, eu não sei se faz a mesma proposta do São Paulo, que permite aos jovens de fazer esse tempo reduzido. Agora, quando você está com 14 anos, você não tem mais essa opção. Também no São Paulo. Com 14 anos, você vai lá e fica lá mesmo, no centro técnico, no alojamento, e vive com os outros atletas. Até porque, antes dos 14 anos, você não poderia, teoricamente, hospedar jovem, mas eles dão, uma certa forma, um alojamento em famílias, enfim. Porque tem algumas leis da federação que proíbem essas passagens entre estado de um jogador para outro quando são tão novos, entende? Mas eu acho interessante jogar no Bahia hoje, muito, muito. Se eu acho interessante jogar hoje no Red Bull, como vocês estão em São Paulo, bastante interessante. Meu filho jogou contra o Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista e amistoso. Ele entrou dentro. Eu não fui com ele no jogo que eu estava trabalhando, né? Somos em 2 pais aqui em Araras aqui, e a gente reveza. Uma semana um pai vai, a outra semana outro pai vai. Então era a semana do outro pai, hein? E meu filho entrou dentro do vestiário do Red Bull Bragantino e ele ficou encantado. Coisa de primeiro mundo. Claro, gente. Red Bull tem o Leipzig, a Alemanha, que joga a Liga dos Campeões, nem sempre bem, esse ano até não joga, mas é Red Bull. O Salzburgo é Red Bull. Tem um time na Bélgica que é Red Bull. Ou seja, esses são projetos de ampla visão. Enquanto o Red Bull tem mais uma visão de fazer, vamos dizer, ser muito franco, em comparação ao Bahia. O Bahia ele quer chegar, produzir atletas, mais para o Bahia, ou seja, começar a dominar no Brasil, como Bahia, como o Grupo City, mas também os melhores, é claro, que vão fazer estágio lá na Inglaterra ou nos outros times da Europa. O Grupo City tem também um clube na Itália, que é o Palermo. Eles escolhem um clube que tinha uma história, que não estão mais lá no alto, e querem voltar a ter esses clubes bons, para depois os jogadores criar uma estrutura, uma rede mesmo. Já o Red Bull tem interesse em levar para a Europa, Salzburgo, para vender. Para os melhores. É mais como eu posso dizer, o Red Bull é mais questão financeira, mas sabe, você já deve ter ouvido falar de Jürgen Klopp, que era o treinador do Liverpool. Já ouviu, né? Ele hoje é o diretor-geral do desenvolvimento do grupo Red Bull. Então, todos os times, inclusive o Bragantino, ele decide. Claro que aqui tem toda a estrutura brasileira, tem a diretoria brasileira, mas é tudo conectado. Então, por isso que ele viu algo fora do lugar. Fora do lugar, não, fora do comum.
do que estamos acostumados na estrutura dos times brasileiros. Agora, uma questão importante, Romerito. A base do Cosmopolitano é base competitiva, tem o profissional, ele tem parceria com algum time. A base, começa o sub-8 e vai até o sub-20. Mas Clube então, que é clube novo, formador. é clube formador de atletas, recebeu o selo esse ano. Pronto. Jogar em um clube, para quem está aqui também, jogar em um clube formador é muito bom. Por quê? Porque, como você falou, eles enfrentam Red Bull, enfrentam todo o time profissional, ou seja, enfrentam time da mesma idade, mas de clube profissional. E isso faz o quê? É muito mais interessante jogar em um Cosmopolitano, de repente, que correr atrás de testes e peneiras. Por quê? Porque enquanto você joga, ele te avalia o jogo inteiro. Entende? Quando você vai para um teste, para uma peneira, e aí você falou alguma coisa do engano. Muitas vezes esse teste que te prometem um mundo para dentro e afora, coisa maravilhosa para os pais e tudo, eu não posso dizer que é engano porque eu não sei. A gente não sabe esse engano. Mas como é que você vai lá? Veja bem, seu filho vai lá, tem tipo 10 goleiros, joga 5 minutos, 10 minutos. Tem 70, 80 meninos. Como é que ele é avaliado? Não tem como. É difícil. Tudo bem que os observadores são treinados para isso, mas não tem como ver um jogador jogando no próprio time, sendo entrosado com seus colegas, independente do valor. Aqui não estamos falando do valor ou não do Cosmopolitano, estamos falando de jogar contra um time onde o treinador lá da base, algum da diretoria do outro time potente, vamos dizer assim, não, sem desmerecer, vê um jogador jogar. E o melhor para seu filho é que é goleiro. Então, o que acontece com ele? Quando joga com um time forte, geralmente, tendencialmente, um São Paulo, um Palmeiras, um Red Bull, tem a tendência a atacar contra o Cosmopolitano. Então, seu filho tem a tendência a se mostrar mais, mesmo o time perdendo, apanhando um gol ou dois. Então, muito bom continuar lá para o ano que vem. Time que é formador tem essa facilidade tem interesse primeiro em vender jogadores, independente da idade. Você confirmou que 2 foram para a Bahia. Então, eles não foram para a Bahia por amizade, não. Por amizade, não. Foram por negócio. E o negócio do Cosmopolitano é formar e vender. Senão ele teria o profissional como final da esteira. E eu falo esteira porque hoje o futebol é muito cruel. O jogador é número. Mesmo pequeno, mesmo jovem atleta é número. Por isso que eu sempre falo com os pais, cuidado. As escolhas nesse momento são importantes. As escolhas de empresário, se tiver empresário se apresentando, é importante. Porque empresário bom, ele olha o projeto da família e do atleta. E outra questão, eu não sei se você sabe, Romerito, porque eu vejo pela forma que seu filho treina, breve ele vai ter que fazer essa escolha. Vocês vão ter que fazer essa escolha para um clube diferente, mas com uma exposição maior do que o Cosmopolitano. Empresário, ele escuta primeiro muita família e faz um projeto junto com a família. É importante saber, ele vai mandar assinar um contrato, mas o contrato com o empresário não vale nada até os 16 anos. Ou seja, é um tipo, assina um papel, mas não tem um vínculo. É aquela coisa de palavra de antigamente, né? Mão dada, aperto de mão vale mais que 1000 contratos. Porque não vale nada mesmo. Até empresário sabe que não vale nada. Aí entram começando a fazer direito de imagem, tanta coisa, faz a cabeça do menino desse tamanho e a cabeça da família, que não está preparada, um tamanho maior ainda. Eu vi então, um podcast esses dias de um advogado futebolista. Ele estava falando que o empresário, o papel assinado pelo pai, não serve de nada até os 16 anos. Não serve. É porque serve o primeiro contrato com o empresário, você tem quando você assina o primeiro contrato profissional. E o primeiro contrato profissional você pode fazer com 16 anos. E o contrato profissional de 16 anos pode ter, no máximo, 2 anos de duração, até os 18.
Isso foi feito para proteger, de um lado, os times, porque tinha um jogador muito bom, às vezes 1 ano, e depois o outro levava. E com 2 anos tem mais a possibilidade, eventualmente, de negociar ou de facilitar, né, todas as partes. Mas o que deve fazer o empresário? Na minha visão, eu não sou empresário, eu não faço intermediação, eu conheço alguns empresários muito bons, e sei como trabalham nos empresários bons. Eles vão para o projeto, querem saber da família o que você quer com seu filho. Vão perguntar a um jovem atleta onde você quer jogar. E vão te, como a gente está conversando hoje sobre estrategicamente qual é o clube melhor, de repente, como eu te falei, tem muitos torcedores do Corinthians no estado de São Paulo, no Brasil todo. E o sonho do menino é ir para jogar para o Corinthians. Mas hoje, Romerito, se você tiver essa possibilidade de escolher, vamos supor, você torce Corinthians por acaso, que aí facilita mais ainda. Não. Eu não Mas torço pra time imagina, nenhum. pronto, imagina um torcedor do Corinthians com toda a família do Corinthians. Eu chego e te falo, ó, tem a possibilidade de jogar no Corinthians ou no Palmeiras. Porque peguei os dois não por acaso. Rapaz, o pai, mesmo do Corinthians, um pai com um pouquinho de visão, ou que escute um empresário, vai dizer, bora para o Palmeiras. Porque visa para a carreira do filho. Com 12 anos tem que ver a carreira do filho? Tem, porque com 14 anos as coisas começam a ficar sérias. Hoje é muito mais precoce. Você deve ter visto, você deve ter contato com a realidade de 11, 12 anos, que não é mais como antigamente. Agora, minha dica pessoal para seu filho, para os pais, se divirtam, aproveitem esse momento, porque depois dos 14 anos tem que virar um pouquinho a chave e fazer uma coisa diferente. Mas até lá é interessante se divertir. Eu percebo dos vídeos que eu vejo de seu filho que ele se diverte treinando, então isso é importante. Não tem que ser algo forçado. Ele se diverte, ele sabe que para chegar onde ele quer chegar tem que começar a treinar desde cedo, desde novo. Então isso é bom. Ele não faz isso com peso, pelo que eu percebo, né? Então, E até porque ele mesmo se autocobra, ele mesmo se cobra, não é os pais que se cobram. Ele sabe que hoje mesmo ele tem academia, 4 horas da tarde vai pra academia treinar. Amanhã ele tem personal com o professor de goleiro, então ele já tem uma rotina já. E quando sai dessa rotina dele aí, ele fica se preocupado, pai, saiu da minha rotina. agora só cuidado que essa rotina não se torne extremamente intensa pela idade dele, e isso pode se tornar uma ansiedade, um estresse para não conseguir fazer tudo. Quando ele, por exemplo, perder um treino, alguma coisa, você joga ele. É normal. Filho, acontece, né? A vida não é só futebol. Dizer para ele, a vida não é futebol, não. A vida é também futebol, jogo, estudo e família. Porque isso faz parte, por isso que você está jogando tão bem, está se divertindo, porque está tudo dentro do lógico, do racional. Esse é o único risco para quem está com a rotina extremamente ativa, mesmo tão novo. Mas, voltando à sua resposta inicial, para quem chegou agora, eu recomendo alguns clubes, sim, se tiver a possibilidade da família não ficar longe do desenvolvimento do filho. Longe, quer dizer, ter contato lá direto, se informar, saber como está, porque não é só... Às vezes tem pais que estão perto, mas não acompanham o filho, entende? Não é só porque mora perto. Ou tem pais que coloca muita esperança, isso se tem outros pais aqui, espero que ouça isso com cuidado, muitas esperanças na carreira do filho. A carreira não é do pai, não. Quem joga futebol não é o pai, não, é o filho. E o filho sente seu pai e a família. Claro que um dia o filho vai profissionalizando, vai poder ajudar a família da forma que melhor ele achar. Mas não é com 12, 13, 14 anos. Até se profissionalizar, não tem que... A família tem que apoiar. E se a família puder fazer um esforço, faz, dentro do limite da família. Eu conheci até pais que gastaram praticamente quase tudo, mas não tem uma garantia no futebol. Ninguém te garante nada no futebol. Não garante para profissional, quanto mais para a passagem de profissional, de base para profissional, que é o primeiro grande funil. Depois tem um outro funil que é muito importante. A chegar aos 23 anos e continuar a ser profissional. Porque lá, 55% dos jogadores que se profissionalizam entre 16 e 18 anos
não chegam a passar os 23 anos. Então, tem 3, 4, 5 anos de profissional e depois desistem, porque tem tantas coisas que acontecem no futebol. Então, esse tem que a família, nem o jogador tem que jogar, performar, mas a família tem que estar com isso muito claro. Que tem que fazer o que faz, não com a visão, com o objetivo financeiro. Porque menino, quando começa a jogar, não joga para o dinheiro, não. Joga porque quer ser Alisson, porque quer ser Tafarel, porque Estevão. quer ser alguém. Quer ser Estevão? Estevão. Estevão do bom. É. Não, mas eu peguei goleiros, né? Mas é por isso que começa a jogar. Não é porque pensam que vão comprar uma casa grande, porque tem carro. Criança ainda bem que não tem esse pensamento. Então precisa deixar os atletas crescer no tempo dele mesmo. Atleta crescer mentalmente no tempo dele. E eu vou até antecipar. Alguns me perguntaram, você recomenda alto rendimento para atletas tão novos? Não. Não, porque mais atrapalha do que ajuda. Porque alto rendimento, Romerito, é um desafio contínuo, todo dia, e eu pergunto a um atleta que trabalha comigo, o que te impediu de fazer isso? Ah, não, veja bem, o que te impediu? Pergunta e resposta. Eu não sou nem brasileiro, então a objetividade nossa é talvez... Eu até me reformei aqui no Brasil porque estava muito duro a minha abordagem com brasileiros. Né? Tem que se adaptar à cultura, ao estilo da pessoa. Mas eu acredito que a partir dos 14 anos o alto rendimento faz sentido. O que faz sentido para adolescentes? Mensagem, algo que seja adequado, onde tem pincelada de alto rendimento, mas que eles possam entender e não sentam o peso da cobrança que um alto rendimento tem. Eu não sei se consegui me explicar. Isso me abriu bem os olhos, um colega meu que trabalha na minha equipe, que ele é psicólogo, e falou, gente, falou comigo, vocês vão querer mandar essa assessoria anual, que tem a nossa assessoria, que não é direta, né, mas é de grupo, coletiva, e se um menino de 11 anos pegar isso, ele vai pifar e o pai vai te denunciar. O que é isso? Realmente, tanto que a gente está reformulando isso tudo porque aconteceu que alguns compraram, mas não era adequado, entende? Eu mesmo sei que não era adequado, porque na nossa visão, na minha principal, era 14 para cima. Só que eu percebi que aqui no Brasil, nós trouxemos o projeto só em abril, aqui no Brasil o interesse vem muitos antes do que essa idade. E os pais, a família está muito mais envolvida do que na Europa nessa idade. 11, 12, tem 8 anos, 7 anos, que digo 7 anos não quer nem pegar as dicas de criança, porque não existe isso. 7 anos tem que se divertir mesmo, 8, 9. E 10 pode fazer alguma coisa de leve. Por exemplo, seu filho é muito bom que tenha a clareza do compromisso, a clareza do que para chegar onde ele quer chegar precisa fazer algo a mais. Entender que aquilo é divertimento, sim, mas também um divertimento sério. Agora um divertimento sério, depois começa a ser algo sério que eventualmente te faz divertir. Muda um pouquinho os parâmetros. E a gente percebe que os clubes querem as crianças cada vez mais novo, né? Cada vez mais Cada novo vez e mais pronto. novo, cada vez mais alto, cada vez mais forte, cada vez mais touro. Isso está muito errado. Tem até alguns ex-jogadores que começaram entre aspas, uma batalha, né, que eu acho muito legal, sobre voltar a treinar técnica, privilegiar o menino que mesmo pequenininho tem possibilidade de se voltar, se tornar um jogador. Porque hoje é o físico, a força, a técnica tática. Eu te faço uma pergunta, Romerito. Você dos jogadores de um Estevão, de um Vini Júnior, de um Rodrigo, você lembra os títulos que eles ganharam na base e se ganharam algo na base? Não lembro. Ninguém lembra. E hoje tem treinadores na base que são fissurados para ganhar o campeonato e não para formar o jogador. É porque o campeonato fica marcado o nome dele, né? Exatamente. Mas isso está certo? E não sei se não podemos dizer porque o certo e errado é algo que só Deus sabe, mas você concorda com esse? Eu não concordo. Não sei se está certo ou errado, mas eu acho que a prioridade na base é o jovem atleta, não é o treinador. Sim, Eu acho. é que eu falei pro meu filho esse ano aqui. Esse ano a prioridade dele era disputar o Campeonato Paulista.
O objetivo era disputar o Campeonato Paulista. 12 anos, primeiro Campeonato Paulista que ia disputar, um campeonato de alta performance, Alta mesmo. competitivo, então ele se realizou esse ano aqui. Foi bem no campeonato, chegou entre os 16 melhores do Campeonato Paulista, o clube lá, o time. Perfeito. E fez o papel dele bem feito, foi com calma, o que ele treinou a mente dele, não teve falha assim, tomou gol, mas não teve aquela falha dos frangos que fala que toma, né? Sim, sim. Mas foi bem. Então, o que ele almejou esse ano aqui, ele conseguiu, graças a Deus. Agora é se preparar para o ano que vem, né? Descansar um pouco aí, tirar uns dias de descanso e voltar bem pro ano que vem, mentalmente, fisicamente e se preparar para o ano que vem. Isso, você fez o certo, é um passo de cada vez. Agora, para o ano 2025, o primeiro semestre de 2026, você vai estabelecer juntos. Filho, você quer o quê? E se ele ficar... Ele vai jogar no mesmo time, é o Cosmopolitano que jogou e que vai jogar agora o semestre que vem, não é? Isso, sub-13. Então, sub-13. Aí vai aumentar a competitividade, porque enquanto você cresce, aumenta também a competitividade interna e externa. E aí você vai definir com ele quais são os 3 desejos que você tem, que é muito mais fácil para esse semestre no futebol. É muito mais fácil para a criança entender quando a gente fala de desejo, até mais leve. E depois, junto com ele, você ajuda ele a transformar o desejo em objetivo. Ou seja, você vai colocar um prazo, que é para o primeiro semestre ou para o 2026 todo ano. Você vai colocar, eventualmente, se ele falar, eu quero... Porque sabemos, por exemplo, o número de gol, o clean sheet, sem pegar gol, sem apanhar gol. Isso não depende só dele, do goleiro, né? Mas tem coisas que dependem só dele. Ou seja, você diz, como é que você avalia hoje, filho, de 0 a 10, a sua habilidade como goleiro? Ele vai te dizer um número. Na avaliação dele, na cabeça dele. E aí tu fala para ele, como você quer ser em junho? Se agora você acha que é 6, 7, em junho, o que precisa fazer você para chegar a 8? Ele vai te dizer algumas coisas. Eu preciso ser mais, sei lá, preciso ser mais forte, preciso alguma coisa ou outra. Inclusive, ele está em uma fase que ainda está crescendo. Então, toda a parte de treino tem que, justamente, os professores lá cuidar disso. Mas ele vai te dizer onde ele quer melhorar. Pergunta seguinte. E aí, como é que vamos fazer? Você bota sempre junto. Como é que vamos fazer para melhorar isso, filho? Você sente que tem alguma coisa que... E já também você se faz a pergunta, como é que eu posso ajudar ele a melhorar isso? Mas sempre pergunta primeiro para ele, nunca fala a palavra objetiva, fala desejo, mas você já coloca isso como objetivo, porque quando você coloca como se diz, você coloca o prazo, para ter um objetivo tem que ter um prazo sempre, porque senão não existe um objetivo, um desejo, uma vontade. Você coloca uma mensuração, pergunta a ele sobre o que ele acha que é o valor dele como goleiro, ou o valor dele para as defesas, ou para o encaixe, enfim. Pega alguma coisa técnica para avaliar como é que você avalia o seu encaixe. E coloca uma meta numérica, que sempre é ele mesmo que tem que avaliar. Porque a gente não tem como... Agora, no fato de encaixe, algo bem específico, tem como avaliar numericamente, sim, porque faz 10 chutes, quanto ele pega, quanto ele não pega. Mas tem outras questões sobre a parte mental, que é o que trabalho mais, que pode trabalhar com ele. Como é que se ele sente uma ansiedade no jogo grande, enfim. Essas coisas precisa a pessoa, o jogador, colocar um número. Porque senão eu sim me sinto um pouquinho ansioso, eu me sinto muito pouco, mais ou menos, não tem como tocar, entende? Agora, número... Esse ano fez bem pra ele, porque eu perguntava pra ele, tá ansioso, Arthur, pro jogo? Eu não tô, pai, tô calmo. Chegava perto do estádio, eu levo pra jogar o jogo. E Arthur, como é que tá? Tá ansioso? Tá nervoso? Ah, pai, tá dando um pouquinho de nervoso agora. Tá, mas e agora? Ah, na hora que eu entrei no campo, deu um nervosismo, mas eu consegui controlar. Ótimo. Aí você pergunta, você fez o que para controlar? Ele vai te dizer alguma coisa, eu respirei, alguma coisa ele deve saber. Se te diz não sei,
Você manda ele, fala para ele fazer simplesmente uma respiração simples com o nariz, segurar com a boca e soprar e acalmar. Só a respiração. Falar a respiração é o que vai te tirar a dorzinha na barriga e o nervosismo. E ter nervosismo, você diz sempre para ele, ó, o dia que você tiver nervosismo zero, medo zero, nervosismo zero, ansiedade zero, se preocupe porque você talvez não esteja preparado bem para o jogo. Porque aquela ansiedade mínima, todo jogador tem. Ansiedade não é a palavra certa. Aquele friozinho na barriga quando entra em um ambiente novo, contra um time de nome, sempre tem que ter, porque isso é um alerta para o cérebro dizer, ó, estamos chegando no jogo. Vamos começar. Se prepare. É tudo algo interno, mas a cabeça da gente funciona assim. E o que mais nós falamos para ela falamos que é de verdade, ela vai acreditar, porque nosso cérebro ele não faz a diferença entre o que é verdadeiro e não. E para te confirmar isso, eu te faço uma pergunta, Romerito. Você já sonhou alguma vez e aquele sonho parecia tão verdadeiro que acordou e disse, poxa, estava sonhando. Aconteceu já com você? É porque o cérebro, ele não tem, o cérebro da gente, ele não percebe o que é verdadeiro fato do que não é um fato, o que é algo que a gente conta, o que é algo que a gente sonha. Então, o poder de um jogador é isso, ele pode moldar o próprio cérebro dessa forma. Pode fazer isso com 12 anos já, de uma forma lúdica. Ele se vê fazendo grande defesa contra o Red Bull, ele se vendo jogar no Red Bull ou no Bahia, ele se vendo assinar um contrato com 16 anos. Isso ele pode fazer. Vai ser até gostoso para fazer. Porque ele está brincando ainda sem entender de fato o que funciona, por que faz isso. Mas criança sonha, imagina, quando fala para de menino de sonhar, é porque ele imagina os grandes palcos, os grandes estádios, imagina essas coisas, entende? E faz de fato uma visualização sem saber o que está fazendo. É mais fácil criança fazer do que profissional sentar ali e fazer de forma consciente a visualização. Mas as duas formas funcionam. Perfeito. Ok, eu respondi sua pergunta sobre os times. Beleza. E continuem firme, porque eu gosto de ver ele. Gente, como é que quem está aqui? GK Ferreira, né? GK Isso. Ferreira. 12. Tem 12, porque rapaz, o filho de Romerito é demais. É sério, ele cada bota frase, treina específico, mostra ele treinando na academia, mostra ele treinando no treino, no campo. Faz melhor do que profissionais. Alguns profissionais não fazem o que seu filho com 12 anos faz, no cuidado do compromisso dele com o jogo. Isso Então, pode parabéns. incentivar as outras crianças também, né? A gente posta para incentivar. É melhor estar treinando do que estar perdido para rua, andando para rua aí. Com certeza, com certeza. Então, gente, obrigado, Romerito. Alguma outra? Eu consegui deixar claro a sua pergunta? Perfeito, foi top. Pronto, eu vou depois para a minha equipe, vai colocar isso lá no Instagram, fazer alguns cortezinhos, e aí vai poder assistir com seu filho também. Maravilha. Um abraço. Obrigado. Com Deus. Tchau. Pessoal, Tchau, tchau. então, todo dia, 12h15, Desafio do Coach para atletas ou pais. Estamos aqui. Amanhã tem mais. Um abraço e vejo vocês amanhã.